grandes instrumentos, já são os instrumentos na mão do Senhor. Porque o testemunho dela, ó Deus, Deus reflete, Senhor, o testemunho dos seus pais, ó Deus. Por isso que eles possam, Senhor, ó Deus, ser ali uma luz, aonde quer que eles andem, e aprendam na casa do Senhor, ó Deus. Receba a porção da palavra do Senhor, ó Deus, para transmitir através da sua vida, Senhor. E que o Senhor possa abençoar aquela que ministra, Senhor, as crianças, que elas sejam cheias do teu Espírito Santo. E que o Espírito das crianças possa reconhecer a voz do Senhor através da tua serva, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A Bíblia diz, né, que tudo foi feito por Jesus. Pode sentar. Tudo foi feito por Deus, e para Ele são feitas todas as coisas. Antes de eu ler a palavra, antes de falar alguma coisa, antes de nós termos a aleluia, eu prazer de ter a gente para a gente aqui, ó. Olha lá. Qual o seu nome? Eduardo. Cristiane. Regiane. Cristiane, obrigado. Tem aqui um retorno. Isso, um bom retorno aqui para. Então que Deus possa abençoar. A mãe dela também, seu nome? Fátima. Deus possa abençoar a vida de vocês e que vocês recebam a porção que Deus tem para o coração de vocês nesta noite. E eu estava lembrando, né, no princípio de João, que a palavra de Deus diz assim, que tudo foi feito por Ele e para Ele são todas as coisas. E eu estava lembrando também não é um pensamento, mas é uma mensagem curta, mas que tocou profundamente no meu coração e que faz a gente entender um pouco qual é o propósito de Deus na vida do homem. Qual o propósito de Deus na vida do homem? Então é o seguinte, a minha esposa daqui a pouco vai lembrar, né? Ela vai lembrar daqui a pouco. A palavra de Deus nos mostra que Deus criou Adão e que Jesus é o segundo Adão. No primeiro Adão, Deus fez cair nele um sono e ele então adormeceu, e Deus tirou do lado a costela e ali formou a mulher, Eva. Jesus, como segundo Adão, também adormeceu e do seu lado verteu sangue e água. Do seu lado verteu sangue e água, e dali saiu a noiva, a igreja de Jesus. Eu e você. Imagina isso. Tem uma conexão muito grande entre a narrativa do início e também os fatos, os acontecimentos de Jesus quando ele, na cruz do Calvário, ali, quando ele adormeceu, não foi antes, mas quando ele adormeceu, então veio o soldado, feriu o lado e dali verteu água e sangue, que representa o quê? Dali foi que nasceu a igreja, a noiva do Cordeiro, que somos nós. Isso é maravilhoso, isso traz um sentido muito forte para a nossa vida de relacionamento com Deus, sabendo que Deus já estabeleceu o seu propósito desde a criação do mundo, e ali Ele conecta todas as coisas para a gente poder olhar na palavra, enxergar na palavra essa conexão. Isso fortaleceu o nosso coração, para a gente crer cada dia mais e esperar no Senhor. Irmãos, eu tenho visto muitas ministrações que vem falar sobre o estado de cada um, uns de alegria, outros de tristeza, ou outros precisando da mensagem como uma palavra de autoajuda, muitos buscando um alívio para as dificuldades do dia a dia, para as pressões que a gente enfrenta. Cada dia a gente enfrenta pressões. Então a palavra de Deus tem sido também um alimento para que possa alimentar as pessoas e deixar elas fortalecidas para o dia a dia.
e é recebida essa mensagem cada dia, mas a palavra de Deus também nos mostra que Deus tem algo para nós. O intuito de Deus, quando Deus envia o seu Filho para salvar a humanidade, para restaurar a humanidade, para formar a sua noiva, para formar a igreja, Ele chama a cada um para que venha até Ele, porque Ele vai nos levar para o céu, mas nós precisamos saber exatamente o que é que tem para nós, não é? O que nos espera? A Bíblia não diz tudo, não diz muita coisa do que nos espera, mas ela dá umas dicas, ela dá algumas dicas que o próprio Jesus então fala na epístola de João, no Evangelho de João capítulo 14, você pode abrir sua Bíblia. Capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14. Diz assim a palavra do Senhor. Antes que, quando Jesus foi falar essa palavra aqui, Pedro tinha acabado de negar o Senhor. Ele predisse que Pedro ia negá-lo, né? E aí os discípulos ouviram isso e ficaram, pensando até, imagina, que os discípulos, quando ouviram que Jesus falou, você, Pedro, você vai negar 3 vezes antes do galo. E aí Jesus então olha para eles e diz assim: não se turbe os vossos corações. Ou seja, não entristeça o coração de vocês. Creiam, acreditem em Deus e creiam também em mim. Eu falo acredito porque as pessoas elas pegam sempre a parte do acreditar. O crer parece que é muito mais difícil. Então, acredite, eu creio também em mim. Na casa do meu pai há muitos, aqui na minha versão diz assim, muitos aposentos. Em outra versão diz assim, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhe teria dito, vou preparar lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Aí um deles disse assim, o Tomé, né? Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Como podemos saber o caminho? Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também meu Pai. Já agora vocês o conhecem e têm visto. Aí vem outro, né? Diz assim, né? Nós vimos Deus, Filipe, como Filipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe. Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê o Pai. Como pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu lhes disse, digo que não são minhas, ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando eu digo estou no Pai e o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também obras que eu tenho realizado, e fará maior ainda, porque eu vou para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Quando Jesus ele vira para os discípulos, ele não deixa eles sem saber o que, porque simplesmente na mente do ser humano é meio obscuro
o lado de lá. A gente não consegue imaginar como é quando nós fechamos os olhos e como é do outro lado. A gente tem algum pensamento a respeito disso. Quando um servo de Deus ele morre, nós dizemos, ele foi descansar no lar eterno. Quando o ímpio morre, a gente diz, não sei. Não sei, Deus sabe, né? Mas quando o ímpio morre, ele tem o seu destino que Deus assim determinou para que aquele que morresse sem o Senhor e não guardasse a sua palavra fosse para algum lugar. Mas nós temos a ideia, nós, servos de Deus, de que quando um servo do Senhor falece, ele vai para a glória eterna. Alguns imaginam que enquanto eles estão lá esperando a gente chegar, eles estão dormindo, estão descansando, porque olha aquela palavra que diz que Lázaro estava no seio de Abraão, estava lá descansando no seio de Abraão, enquanto o rico estava lá em tormento. E a gente imagina isso, as pessoas imaginam. Vou para lá, fico dentro de um casulo, né? Esperando então o dia que a igreja chegar, e quando a igreja chegar eu acordo, que bom, todo mundo chegou aqui, aí começa a cumprimentar uns aos outros. Não. A Bíblia mostra que no céu existe uma grande atividade, né? O único momento que o céu parou, ou que houve silêncio no céu, foi quando houve a rebelião de Satanás. Quando ele foi lançado por terra. Mas a partir daí, o céu, a Bíblia mostrando, inclusive quando no livro de Apocalipse, quando mostra ali os anciãos colocando as suas coroas diante do Senhor, os anjos cantando, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aqui Jesus, ele disse assim, fiquem tranquilos, gente, eu estou chamando vocês para me servir, eu estou chamando vocês para me seguir, mas eu vou preparar um lugar para vocês. Mas a gente pode ficar pensando assim, mas como é que é esse lugar? Numa versão diz assim, há muitas moradas. Aqui na minha versão diz assim, há muitos aposentos. A ideia que se tem de que essas moradas são corpos, porque nós vamos deixar esse corpo aqui na terra, e então temos uma morada nova no céu quando vier o arrebatamento ou vier a ressurreição, e nós vamos tomar posse desse corpo incorruptível. Isso é uma suposição, né? Não é uma coisa clara, porque como eu disse assim, a Bíblia ela dá dicas. Agora, o que é que Deus tem preparado para nós? O apóstolo Paulo, ele diz assim, nunca se viu, nunca se ouviu, e nem subiu ao coração do homem o que Deus tem preparado para ele. A gente consegue imaginar a grandeza disso? A gente consegue pensar na grandeza do que Deus tem preparado para a sua santa glória? Veja só, quando Deus criou o universo, quando Deus criou todas as coisas, Ele fez com muita perfeição. O próprio Deus testemunhou disso quando Ele fez. E Ele mostra como Ele criou a natureza de maneira tão sublime. Ele mostra como criou os luminares, Ele mostra como criou o céu e a terra, Ele mostra como criou os animais, e Ele mostra como criou o homem e a mulher, e disse para os animais, para o homem e a mulher, para que crescesse e multiplicasse sobre a face da terra que Ele criou. Agora, a gente não consegue imaginar a beleza daquilo que Deus criou originalmente, porque o que nós temos aqui diante de nós é algo completamente distorcido, é algo que por ocasião do pecado ficou depreciado, ou perdeu o encanto. E olha que os nossos olhos, quando olha para o mar, ou quando olha para aquelas paisagens, o pôr do sol, o nascer do sol, e aquele sol bonito no fundo do mar, a gente fica maravilhado, gente, ou não? Mas tudo isso é corrupto. Tudo isso foi corrompido por causa do pecado. Agora, o lugar original onde Deus criou era perfeito. O próprio Deus, quando termina de fazer, Ele olha e diz assim: é muito bom. Viu
Deus, que não era só bom, muito bom, perfeito. E aí a Bíblia diz que ele, vendo essa perfeição que ele criou, ele descansou, deixou a humanidade crescer e multiplicar. Agora, a gente não consegue imaginar. Vendo as coisas como elas são, a gente não consegue pensar. Mas quando a gente vai lá no livro de Apocalipse, no capítulo 22 de Apocalipse, a gente tem uma dica de algumas coisas como elas são no céu, né? Como elas são no céu. E aí, o que a Bíblia diz? Então, o anjo me mostrou, no versículo 1, o rio da vida. Quem consegue imaginar o rio da vida? Como é o rio da vida? É algo esplendoroso. E isso está preparado para nós. Isso é para nós. É a riqueza que Deus está mostrando, alguns detalhes dessa riqueza, uma dica daquilo que Ele tem preparado para nós. Por que Deus não revela tudo para nós? Porque nós temos que ir para lá por fé e não por vista. Deus não vai dizer, olha, eu tenho preparado isso, aquilo outro, a sua coroa tem um diamante bem no meio da testa, a outra tem bem aqui do lado, você tem um bracelete que brilha como o sol. Não, Deus não revela isso para ninguém. Porque quando nós cremos em Jesus, quando recebemos a porção da palavra de Deus, que ela penetrou no nosso espírito, porque há muitos que penetram no intelecto e ele não permanece. Mas quando a palavra de Deus é reconhecida pelo nosso espírito, nós não suportamos mais viver sem Ele. E nós entregamos a nossa vida e o nosso coração a Ele. Então, quando Deus revelou Jesus a nós não vimos o seu rosto, nós não vimos as suas marcas, nós só ouvimos a sua palavra. Mas é uma palavra de poder que ela foi ministrada pelo Espírito Santo aos nossos corações. Amém. E que falou ao nosso espírito que nós reconhecemos a voz do Senhor. E quando nós reconhecemos a voz do Senhor, eu falo, eu quero Ele, eu não quero mais nada, eu quero Jesus. Glória a Deus. Eu quero Ele. Acabamos de cantar aqui, quem é esse vida agora, né? Ele tem tudo preparado para nós. Então ele fala assim, mostrou o rio da água da vida. Eu não consigo nem imaginar que rio é esse, como ele é, mas aqui na Bíblia diz que é um rio. Você vai nadar nele? Vai nadar nele? Eu vou dar uma mergulhada quando chegar no céu. Você sai para frente que eu quero pular nessa água aqui, porque diz que é claro como um cristal. Tem algumas imagens que a gente vê. Mais no Mediterrâneo, né? Mediterrâneo, onde os barcos estão em cima da água e parece que não tem nada embaixo. Já viu essa imagem? Parece que não tem nada. Isso é corrupto, gente. Mas está no ar, Isso é corrupto. Isso foi corrompido por causa do pecado. A gente olha aquilo e fala, Deus, eu quero ir ali. Eu quero visitar esse lugar. Principalmente o mar azul do Mediterrâneo, é fantástico, né? Aí diz assim, que essa água fluía do trono de Deus. Ela sai do trono de Deus. Você já imaginou você chegar no céu, ver o rio da vida e ver o trono de Deus, o nosso Deus, e a água que sai debaixo do trono dele é pura vida, pura vida. Jesus, quando falar assim, nós acabamos de ler aqui, a gente sai do caminho e diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ele fala assim, eu estou com vocês e vocês não me reconhecem, não está reconhecendo quem eu sou. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Pelo menos o nosso espírito podia olhar lá em Jesus e ver o Pai e ver o Filho. Porque se a gente for querer ver com os olhos da carne, nós não vamos ver nada. Não vamos ver nada. Isso aqui não presta para nada.
Isso aqui é só caixa, né? Eu vivo dentro dessa construção aqui, bonita, tá? Meio que, né? Corrida, tem uns tijolos aqui meio já saindo, sabe? Mas de cada lado do rio estava a árvore da vida, gente. Dá para imaginar? Essa árvore produz 12 frutos. Aí você fala assim, só? Né? Ela frutifica 12 frutos por ano. Uma por mês. É um fruto que alimenta todas as nações e cura as nações, gente. Como é que a gente pode imaginar um fruto que só dá para você? Dá um pedaço, não vou dar, não é só para mim. Não, mas é um fruto que dá para, igual a multiplicação de Jesus. Igual a multiplicação de Jesus, quando Jesus multiplica o pão, esse fruto aqui, ele alimenta todas as nações e ainda cura. É demais, gente. Diz assim, que as folhas dela, né? As folhas dessa árvore é cura para as nações. Já não haverá maldição nenhuma. Gente, eu estava pensando hoje no milênio. Milênio ainda vai ser com gente da terra. O milênio, Jesus vai reinar na terra, vai estabelecer o reino para que o mundo que o rejeitou reconheça o seu reino, reconheça a sua regência. Só que nesse reino não vai ter diabo, não vai ter satanás nem demônio, vai estar tudo preso. Só que os homens maus vão permanecer. Então eu fiquei assim pensando, gente, são 1000 anos que não tem maldade, mesmo isso. Claro que eu vou estar arrebatado, vou estar com o corpo transformado, mas aquele que ficou aí vai estar com o mesmo corpo. Se ele passar pela tribulação, ele vai estar com o mesmo corpo e vai ver estas coisas. A maldade não vai existir, lágrimas não vão cair, sofrimento não vai ter, a terra vai produzir assim, ó, deserto não vai ter, porque tudo vai multiplicar, tudo vai brotar, tudo o alimento vai brotar, não vai faltar nada, vai ser regido pelo Senhor, de maneira justa. Imagina isso, gente. Lá no livro de Isaías acho que é 65 ou 66, dá uma dica de como também isso vai ser no milênio. Assim que a criança vai enfiar a mão na boca do leão, esse mesmo leão está aí, que não morreu na grande tribulação, que é feroz, né? Que é feroz, o crocodilo, tudo, ela vai enfiar a mão na boca do leão e o leão não vai fazer nada, não vai morder, não vai comer capim, igual cavalo, igual vaca, mas vão se tornar dominantes, como originalmente eles eram todos herbívoros, se tornaram carnívoros por ocasião do pecado, quando foi derramado sangue, e um começou a comer o outro, mas originalmente não era assim. Aí fazem aí o crocodilo, o dinossauro, aquele que tem tamanho enorme, eles eram tudo herbívoros antes do pecado, gente. Não tinha esse negócio de tiranossauro, isso é invenção de homem, sabia? Esse nome todo aí foi os homens que inventaram. Mas não tinha tiranossauro rex para correr atrás do cara, morder a perna dele, arrancar um pedaço. Não tinha nada disso. Eles eram herbívoros, comiam vegetais, porque os vegetais eram para eles. Agora, a gente consegue imaginar, ainda não é o céu, ainda não é a glória de Deus, a nova Jerusalém, e nós vamos viver num ambiente de completa paz e harmonia. Nós, é claro, estou dizendo nós porque nós vamos estar voando para cá, né? Vou falar dos Estados Unidos, vou só voando, transformados pelo Senhor, aqueles que foram para as bodas do Cordeiro, aqueles que foram levados do Senhor e participaram das bodas do Cordeiro,
vão estar com o Senhor quando Ele vier, na segunda vinda, quando Ele for destruir, aprisionar o diabo e todo o anticristo, vai lançar eles no Hades, lá no Hades, no inferno, e eles vão ser aprisionados por 1000 anos. E quando Ele vier, montado no cavalo, na sua coxa, quer dizer, não é tatuagem não, é na coxa, é no manto, está escrito assim, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E quando Ele vier, nós vamos ir com Ele. Aqueles que foram arrebatados, aqueles que participaram das bodas do Cordeiro, vão vir com Ele e vão reinar junto com todos que estiverem aqui. Como isso vai acontecer? A gente imagina, né? A gente vê os filmes de super-homem, né? Principalmente super-homem, voa para lá, voa para cá, vai lá para cima, onde está, e depois volta para cá. É assim, é uma tal de voação para lá e para cá. Mas eu imagino que seja algo esplendoroso, gente, não cabe na nossa vida, porque Paulo disse assim, nunca se viu. Então não dá para você imaginar. A gente aqui faz aqui algumas, né, conjecturas aqui, mas não é bem da maneira como nós pensamos. Então ele diz assim, não vai haver maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará nas suas testas. Tem mais essa? Pessoal? Será que nós vamos usar uma mitra, uma coisa assim? Que ele está dizendo que o nome vai ter na nossa testa. Pode ser um chapéu, ou pode ser gravado. A Bíblia não relata isso. Mas assim, não haverá mais noite. Nem eu nem você vamos estar dormindo. Vamos chegar em casa cansado, depois de trabalhar o dia inteiro lá na farmácia, né? De voltar para casa, dormir cansado. Eles não vão precisar de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor os iluminará, e eles reinarão para todo sempre. E o anjo me disse, essas palavras são dignas de confiança. Vai? Então, a gente vê também, quando ele fala no versículo 12, ele diz assim, ó, eu venho em breve, a minha recompensa está comigo, que ele vai distribuir para cada um, e ele retribuirei, ou vai distribuir para cada um de acordo com as suas obras, de acordo com aquilo que ele fez, daquilo que ele plantou na terra enquanto ele viveu. Como a gente viveu? Dando testemunho de Cristo, irmãos, e obediência à sua palavra. Nós lemos aqui no Evangelho de João, no capítulo 14, diz assim, tudo o que vocês pedirem, prometendo para os discípulos. Jesus disse isso. Tudo que vocês pedirem em meu nome, o meu Pai que está no céu fará. Agora, esse em meu nome tem um significado? Jesus, em nome de Jesus. Não é palavra mágica. Não. Quando eu falo o nome de Jesus, eu tenho que representá-lo. Eu tenho que refletir Jesus na minha vida. Quando eu ando, porque ele mesmo disse assim, se vocês ouvirem as minhas palavras e praticar, então todas essas coisas serão feitas para você. Quando nós andamos em obediência, quando nós observamos a palavra e fazemos da palavra o nosso dia a dia, o nosso modo de vida, nós podemos declarar com autoridade de alguém que representa Jesus, o nome de Jesus, e será feito. Tem muita gente orando no nome de Jesus e não acontece nada. Mas peraí, Jesus disse na palavra que tudo quanto vocês pedirem em meu nome, isso o meu Pai que está no céu vai dar. Mas o Pai vai olhar, está pedindo no nome, mas está parecendo aquele, como é que é o nome daquele lá? Esqueci, os universitários, né? Que foi lá expulsar o demônio, falou assim, em nome de Jesus. Espírito de serva. Hã? Espírito de serva.
Filhos de Sérgio. Aos filhos de Sérgio. Eles expulsando o demônio. Em nome de Jesus, de Paulo, eu vos expulso, vos repreendo. O diabo vira assim: quem é você? Não te conhece. Paulo conhece, Jesus eu conheço, mas vocês quem são? Vou dar um couro em vocês, porque não representam a autoridade do nome de Jesus. Quando o nome de Jesus sai da nossa boca, a autoridade que sai da nossa boca é pela obediência e vida que nós temos com Ele, para poder exercer essa autoridade e esse poder. Ele mesmo disse assim: eu vou mandar, vou dar poder para vocês quando eu mandar o Espírito Santo. E esse Espírito Santo vai habitar em vós, e estará em vocês, e vocês vão ser testemunhas minhas. Olha o que ele diz: esse poder vai corroborar com o nosso testemunho de que Jesus é Senhor. As pessoas vão olhar para nós, vão crer na palavra, não apenas porque lemos a palavra, é porque nós vivemos a palavra, é porque nós andamos a palavra. Então, aqui depois eu vou chegar nessa parte aí, porque essa parte é a parte final, né? É a parte que vai dizer: olha o seguinte, tudo é bonito, tudo é belo, aquilo que Deus tem preparado, mas você precisa estar pronto para isso. Se você não estiver pronto para isso, vai perder tudo isso. Tudo isso é só esse detalhezinho que nós estamos falando aqui: rio da vida, folhas que curam as nações, né? Pedir em nome de Jesus. Ele mesmo disse assim: eu venho, né? Deixa eu ver aqui. Ele fala quem vai ficar de fora, né? Eu não vou falar aqui quem vai ficar de fora, porque nós não sabemos quem vai ficar de fora. Todo aquele que anda no pecado, todo aquele que comete o pecado, esse vai ficar de fora. A visão da Nova Jerusalém está no capítulo 21 de Apocalipse. Então, o muro da cidade, no capítulo 21, versículo 14, diz assim: o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos apóstolos. Aí diz assim: a cidade ela era quadrangular e de larguras iguais, e mediu, e tinha 2.200 quilômetros, tanto de altura quanto de largura, né? Altura e largura é quadrado, né? Eu vi um estudo no YouTube, e isso cabe 3 ou 4 vezes a quantidade de pessoas que hoje tem na Terra. Se pensar em termos proporcionais dela quadrada, só a Nova Jerusalém. Mas ele depois que ele mediu, ele disse assim: o muro no 18 era feito de jaspe. Alguém aqui já viu a pedra de jaspe? Não. Quando João fala, ele dá o exemplo das coisas que ele está vendo, ele diz assim, ele está dizendo daquilo que ele conhecia, daquilo que ele via, para que a gente possa entender. Mas eu creio que é muito melhor, muito mais belo do que jaspe. Mas ele disse assim: os muros eram feitos de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Quem consegue imaginar um ouro que é como um vidro puro? Eu tenho aqui a minha aliança amarela, a sua também é, mas um ouro que ele é como vidro puro, transparente. Você consegue ver isso? Consegue imaginar que ouro é esse? Mas o João está dizendo: olha, é isso aí, é ouro. Aí os fundamentos da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. E ele está falando o seguinte: o ornamento é como jaspe, safira, calcedônia, esmeralda, sardônio, sardo, sétimo crisólito, berilo, topázio e por aí vai. Aí diz assim: havia 12 portas
E elas eram 12 pérolas. Você consegue imaginar o tamanho dessa pérola? Não dá para imaginar. Mas era uma pérola, uma porta de pérola. 12 pérolas, cada porta com uma única pérola. E a rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Aí fala assim: não vi nenhum templo na cidade, pois o Senhor Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol, nem de lua, porque a glória do Senhor ilumina, e o Cordeiro e a sua candeia, é a sua candeia. As nações andarão em sua luz, e os reis da terra trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. A glória e a honra das nações serão trazidas. Nela jamais entrará algo impuro. Ninguém pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujo nome está escrito no livro da vida. Ou diz assim: nem ninguém que pratique, perdão, não jamais, nada jamais, é que eu estou enxergando direito aqui. Nela jamais entrará algo impuro, nem esse óculos é novo, hein? Nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso. Então há uma condição para se herdar tudo isso que nós, essas poucas coisas que nós dissemos aqui, mas é muito maior do que isso. O que Deus tem preparado para nós, morada no céu. A gente tem algum vislumbre. Eu mesmo tive um sonho que eu chegava no céu e lá tinha várias construções grandiosas e outras pequenas. Tinha umas pequenas que não tinha porta, não tinha janela, tinha outras que já estavam terminadas. E eu procurava, saber onde estava a casa do meu cunhado, lá no céu, procurando a casa dele lá, para saber onde é que ele estava. Eu quero saber, conhecer a casa do Salate aqui no céu. E quando eu quis matar essa curiosidade, aí eu acordei. Está vendo? Quem mandou procurar o Salate? Jesus, olha, João na ilha de Patmos, ele teve uma visão daquilo que ele conseguiu ver. Quando ele estava no céu e que ele viu o próprio Jesus, ele disse que os pés do Senhor eram como latão reluzente, e os seus olhos como chama de fogo. Que ele caiu prostrado, ele estava no espírito, não estava no corpo, ele estava no espírito, não suportou o poder e a glória que havia no nosso Senhor Jesus, aquele a quem nós esperamos vir nos buscar. Mas olha, nós estamos vivendo o tempo da volta do Senhor, mas o próprio Jesus, ele também alertou e disse assim: olha, quando o Filho do Homem vier, não vai achar fé na terra, mas quando ele vier, vai ser como no tempo de Noé. Os homens iam para lá e para cá, ninguém estava preocupado, estava todo mundo preocupado em fazer compra, ir no shopping, andar de bicicleta, fazer trilha, ir na praia, passar bronzeador. Estava todo mundo preocupado com tudo que ia fazer, com os seus afazeres. Lá ele diz, biblicamente, estou falando aqui jorgemente, mas biblicamente ele diz assim: eles casavam e se davam em casamento, iam para lá e para cá. Ele está querendo dizer o seguinte: ninguém estava se importando com nada. Imagina, eles passavam por aquele lugar, todo aquilo era como um grande monumento para eles, um grande abismo, bem enorme lá diante deles, uma arca que Noé estava construindo. Mas todos passavam: aquilo ali é um monumento, está lá. E faz tempo, está 120 anos ali, 120 anos. Esse louco aí está dizendo que vai ter dilúvio na terra. Assim como eles falam hoje, esses loucos aí estão dizendo que vai ter arrebatamento, que Jesus vai buscar a igreja,
lá do Rio de Janeiro mesmo, lá no Carnaval mesmo, uma falou, vai vir buscar a igreja, a outra falou, você é louco aqui, não, ninguém, que nada, que Jesus o quê? Vai vir buscar ninguém, vai arrebatar ninguém, mas Jesus vem. Amém. Ele vem. E tem muita gente achando que vai subir sem obedecer, sem andar em retidão, sem andar em santidade, sem dar exemplo de Cristo, sem manifestar a palavra de Cristo através da sua vida. Tem muito pregador, gente. O pregador tem bastante, acha que por pregar ele está cumprindo o seu propósito, está cumprindo o seu ministério. Nós cumprimos o nosso ministério quando vivemos Jesus, quando vivemos a palavra, nós cumprimos o ministério do Senhor. Não adianta eu pregar bonito, achar bonito, nossa, esse pastor tem uma retórica boa, nossa, ele é um erudito, como fala bem. Nada disso adianta. O que adianta nós andarmos segundo a palavra de Deus, buscarmos viver uma vida santa, deixando, como foi pregado na terça-feira aqui, deixando aquilo que nos embaraça, mas prosseguindo para o alvo que é Jesus Cristo, o nosso Senhor, porque é lá que Ele foi preparar um lugar para nós. Ele disse assim, eu vou lá, eu vou preparar um lugar para vocês, e eu vou voltar, e vou levar vocês para mim, para que aonde eu estiver, vocês também estejam. Você não quer estar nesse lugar? Amém. Mas tem muita gente que, isso aí, eu ouvi há 30 anos atrás, quando minha mãe me levava para a igreja, eu estava ouvindo essas coisas, nossa, que legal. Mas eu passou 30, 40 anos e aí não aconteceu nada. Eu disse que ele vai vir como ladrão de noite, de repente, como um relâmpago que sai do Oriente e para o Ocidente. Assim será a vida do Filho do Homem. Quando soar a trombeta, eu creio que você vai ouvir o soar da trombeta. Eu vou ouvir. Glória a Deus. Quando soar a trombeta, eu vou ouvir o meu nome. O meu nome, que não é Jorge. Eu vou ouvir o meu nome. E ele chama, vem. Eu sendo transformado, levado para a glória. Glória a Deus. É isso que eu espero, gente. Tem tanta gente procurando construir tanta coisa na vida, mas não está construindo nada no céu. Você viu que eu falei do sonho que eu tive, né? Em umas casinhas lá, invadindo, o terreno até podia construir melhor, né? Uma casinha maior, 2 cômodos só. Tá bom. Se eu tiver 2 cômodos, tiver um cômodo no céu, um banheiro só no céu. Eu lembro que o tio dela estava brincando, brincando assim, Pretinho, eu vou ser o seu tapete quando você chegar no céu, você pisar assim, e chegar no céu. Brincando, eu vou ser o tapete do céu. Não. A Bíblia diz que Deus nos chamou para sermos reis, príncipes e sacerdotes. E aqueles que permanecerem fiéis ao Senhor, quando eles forem arrebatados, eles não só vão receber a recompensa de estar, de sentar à ceia do Senhor, aquela que ele diz que vai beber lá na glória, que quando ele bebeu a última aqui com os apóstolos, lá ele vai beber com a sua igreja, que todo aquele que o serve, com seus filhos. E quando isso acontecer, ele não só vai fazer isso, vai ter o tribunal de Cristo. E no tribunal de Cristo ele vai agora pegar e vai distribuir para cada um segundo aquilo que ele fez por intermédio. Você vai governar tal nação. Olha, ele nos chama de príncipes, reis e sacerdotes. Os remidos que foram arrebatados, aqueles que tiveram o privilégio de participar das bodas também vão receber esses governos nas mãos. Não é pouca coisa não. Quem ficou aqui não vai ter esse privilégio não. Pode ser salvo? Pode. Ele pode ser salvo? Pode. Mas o privilégio de ter um corpo glorificado, que voa para cima e para baixo, e que, sabe, que opera todas as coisas, que está lá no céu e está na terra ao mesmo tempo, reinará com Cristo aqui. Esses que ficaram vão ter o corpo, mas eles não participarão da glória que foi dada àqueles que foram
está dando valor a isso. Vai perder isso. Não pode perder. A gente vai chegar na última hora e vai perder o melhor? Não. Se já pagamos o preço até aqui, vamos pagar um pouco mais. Eu estou com 68 anos, vou pagar mais uns, se continuar aqui, se eu não arrebatar a igreja, mais uns 15 aninhos eu pago. Depois, não dá mais, né? Porque eu já falei que tem umas pedras aqui, uns tijolos saindo já. Você imagina para chegar lá, não já é nem coluna mais, acabou. Não tem mais alicerce, não tem fundamento, não tem mais nada. Envelheceu a construção aqui, mas o meu espírito da alma está inteiro. E eles é que vão para lá. Porque a Bíblia diz que o homem volta para o pó, mas o espírito volta para Deus que o deu. Então isso aqui é pó, mas eu quero dar a glória eterna e quero receber. Opa, eu gosto do meu corpo? Gosto. Você gosta do seu? Gosto. Eu quero um corpo para me identificar, mas esse corpo que eu vou receber é glorificado. Glorificado. O conhecimento do bem e do mal existe para aquele que tem esse corpo, mas quando ele receber o corpo glorificado, ele só vai conhecer o bem. O mal já não existe mais para ele, porque ele estará na glória com o Senhor para todos sempre. Para todos sempre. Agora, o céu não é utopia, o céu não é imaginação, o céu é real. É real. Minha mãe, quando faleceu, quando ela foi, quando estava lá nas últimas horas, meu irmão estava do lado dela, ela olhou para cima e começou a sorrir. Ela estava vendo um bichinho lá em cima? Não, ela estava vendo Jesus vindo buscar. Antes de morrer, ela viu o trono lá na frente dele, lá, né? Porque nós acabamos de ler aqui que ele revela os seus mistérios para os seus. Ele não deixa a gente enganar. Ele mostra para nós quando ele vai nos chamar. Se ele vier nos arrebatar, então eu vou, mas se não, eu vou de qualquer jeito, daqui um tempo aqui, se durar mais 20 anos aí, eu vou antes, eu vou para o Senhor. Então, de qualquer forma eu vou, porque eu não quero viver com a terra dos 90 anos. Pô, está dando trabalho para minha esposa, né? De jeito nenhum, ou para minhas filhas, né? Minhas filhas. Gente, não vai ter tempo no céu. Quando nós vimos para cá, nós vimos oferecer o nosso culto a Deus, mas o templo está aqui, ó. O templo está aqui. O templo sou eu, onde habita Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, habita em mim. E eu tenho que refletir esse templo ao mundo. Se eu não refletir, eu vou perder tudo isso. Eu vou perder tudo isso. Precisamos zelar, cuidar, escapar da nossa vida, procurar guardar a palavra do Senhor inteiramente na nossa vida, andando em conformidade com ela. Porque aquele que prega a palavra do Senhor e não pratica, ele é meramente religioso. Mas aquele que anda e pratica, ele manifesta a sua fé. Ele mostra que ele crê em Jesus. E aí Jesus disse o quê? Tudo quanto ele pedir em meu nome, o meu Pai, vou concederá. Né? Tem pedido alguma coisa a Deus? Tem, né? Bastante, né? Amém? Ele vai dar. Amém. Anda na minha presença, disse Deus para Abraão, e ser perfeito. Veja que ele chama Abraão, que saiu dos caldeus, que via no meio dos caldeus idólatras, e diz assim: anda na minha presença e ser perfeito. Quando ele diz assim, ser perfeito, ele está falando, essa é o comportamento seu, é a escolha sua, andar em retidão, né? Praticar boas obras, ser perfeito. Aí ele estava falando hoje de Jó,
que Jó, Deus se agradou dele, de tal maneira que deu testemunho a respeito dele. Mas Jó fala um monte de besteira ao longo dos 43, 44 capítulos de Jó. Ele fala um monte de besteira, porque não tinha conhecimento de Deus. Ele mesmo disse assim: antes eu te conhecia, eu ouvi falar, mas agora os meus olhos te veem. Mas olha só, ele ouviu a respeito de Deus e resolveu ser obediente. Ele ouviu a respeito de Deus, que Deus era um Deus vivo. O que ele fazia? Oferecia sacrifício e oferta pelos seus filhos e por toda a sua casa, caso alguém tivesse pecado contra o Deus que ele ouviu falar. Então é uma escolha dele agradar a Deus e cultuar a Deus, mesmo que ele tivesse apenas ouvido. Agora, quanto mais depois, quando ele viu Deus, ele disse: agora os meus olhos te veem, eu sei como tu és, eu fico quieto, não falo mais nada, porque eu sei que tu és o Senhor por excelência. Amém? Gente, que Deus possa fazer com que esta palavra venha frutificar no seu coração como uma boa semente, como uma terra boa que tem recebido a palavra e ela possa frutificar. Que a gente não perca aquilo que Deus tem preparado para nós. Falamos apenas alguns detalhes. Depois ainda fala assim: há um novo céu, depois de milênio, há um novo céu e uma nova terra. E a Bíblia não revela como é. Não revela como é. Um novo céu e uma nova terra, onde nós vamos habitar com Deus para todo sempre. Não vamos ficar olhando para o relógio para ver o tempo passar. Não vamos, ficar olhando para o relógio para dormir, para descansar, porque não vai haver lágrimas, dor, sofrimento, nada. Imagina um mundo sem isso. Não, o mundo vai ter uma noção disso por 1000 anos. Eles não vão se converter, os ímpios. Não vai haver conversão no milênio. Não vai. Os que creram no Senhor na grande tribulação vão ganhar a salvação deles, os que creram. Mas os ímpios não vão ter nova oportunidade no milênio. Já aceita Jesus como Salvador do Senhor? Não vai ter isso, não vai ter apelo lá não, né? Nem o próprio Deus vai fazer apelo. Não vai não. Eles vão ver o que o mundo perdeu. Sabe? O mundo vai ver o que ele perdeu. E vai lamentar profundamente na terra e depois no lago de fogo. Porque além de lamentar por 1000 anos, depois vai eternamente lamentar no lago de fogo. Por que a gente está dizendo tudo isso, gente? Tem muita gente que não sabe que no céu tem coisas maravilhosas. O céu é o lugar da nossa habitação, mas nós não imaginamos nada, porque nós vemos o que é belo, aquilo que os nossos olhos veem por aqui. Não dá para comparar, gente. Não dá para comparar. Ele nunca subiu o coração do homem que Deus tem preparado para nós. Não importa. Eu quero. Se Deus diz que é grande demais, eu quero. Que é eterno. Amém? Vamos orar. Eu sou cabeça, vamos orar. Deus. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos por sua palavra. Te agradecemos pela paz do Senhor, Deus, que o Senhor tem concedido a todos nós. Essa palavra